Eu vi uma cena da minha mãe, a coisa mais horrível desse mundo, que eu nunca vou esquecer na vida. Uma cena daqueles filmes adultos, se é que você me entende. Foi assim. A minha mãe, ela nunca teve juízo. Os meus avós, eles sempre me contaram que quando a minha mãe era mocinha, ela dava muito trabalho pra eles. Teimava, saía de casa, dormia fora, só namorava gente que não prestava, bebia, enfim, dava muito trabalho. Até que quando ela estava com 14 anos, ela fugiu de casa, sumiu, desapareceu. Diz eles que procuraram e nada de encontrar ela. E aí quando foi 5 meses depois, ela simplesmente apareceu grávida de mim. E no final das contas, os dois que tiveram que arcar com tudo, porque o meu pai, naquela época, só tinha 14 anos também. Então, como que 2 crianças iria cuidar de outra criança, né? Por causa disso, eu cresci com os meus avós. Só que a minha mãe, ela morava com a gente também, mas ela nunca estava presente. A minha mãe, a vida dela era farra, era sair com as amigas, era dormir fora, era trocar de homem como quem troca de roupa, porque todo mês a minha mãe estava com um homem diferente, um pior que o outro, gente. Não, coisa louca desse mundo. E aí, quando eu estava com 10 anos, a minha mãe conheceu um cara que logo ela cismou que queria morar com ele. Até então, ela nunca tinha morado com nenhum. Eu vou morar com ele, a gente vai se casar, ele vai me assumir. O problema é que ela queria me levar junto e eu não queria. Porque, gente, a primeira vez que eu vi aquele homem, me deu um frio na espinha, me deu a sensação mais ruim desse mundo, como se alguma coisa já estivesse tentando me avisar que aquele homem não prestava, que aquele homem não era boa pessoa. E para piorar, na casa dele morava também um irmão dele, que também, assim, de cara eu não gostei, tive medo, achei muito esquisito, então eu não queria ir. Disse, mãe, eu não vou. Eu vou continuar aqui, morando com o meu avô e a minha avó. E a minha avó, ela também não queria deixar. Deixa a menina aqui. A vida inteira a menina cresceu aqui, só que a minha mãe, ela é muito teimosa, cabeça dura. Falou pra minha avó assim que eu ia, que ela que era a minha mãe e que a minha avó não tinha o direito de separar nós duas não, que onde ela fosse, eu era obrigada a estar atrás. E no final das contas foi isso que ela fez. Me obrigou a ir morar naquela casa asquerosa com ela. Quando eu cheguei naquela casa, nossa, eu lembro direitinho quando eu pisei na entrada daquela casa. Pensa num lugar cheio de lixo, uma casa obscura. Deus que me perdoe, mas a casa tinha mau cheiro. A casa fedia, a bebida misturada com comida velha, comida podre. Ai, meu Deus! Assim que eu cheguei lá, eu já fui dar faxina naquela casa, porque a minha avó, ela sempre me ensinou a ser limpinha, a ser aciada, e naquela nojeira não dava para viver. E também, convenhamos, eu já sabia muito bem que a intenção da minha mãe ao me levar era justamente essa, era para eu servir de empregada para eles. Só que não era só isso, sabe? O pesadelo naquela casa não era só o fato de eu ter que cuidar das coisas sozinha com 10 anos de idade, não. Os 3, eles bebiam demais, muito. O que você imaginar é pouco. E aí, quando foi no primeiro final de semana que eu tava morando lá, eu já ia esquecendo de contar. Na casa tinha um quarto só. E nesse quarto, a minha mãe dormia junto com o digníssimo marido dela, eu dormia no sofá da sala e o cunhado dela dormia na cozinha, num colchão no chão. E aí, quando foi no primeiro final de semana que eu tava lá, os 3 começaram a beber. A beber, a escutar aquelas músicas terríveis deles, que até os vizinhos reclamavam, porque colocava o som no último volume. E aí, nisso, quando foi mais tarde um pouco, eu deitei e dormi. Passei um tempo dormindo, sei lá, quando foi no meio da noite, eu acordei com vontade de fazer xixi e nisso eu levantei para poder ir no banheiro. E, gente, quando eu passei para poder ir no banheiro, eu vi uma cena, a minha mãe estava beijando na boca do cunhado dela. E a loucura maior é que o marido dela, irmão dele, estava sentado em frente, olhando tudo sem fazer nada. E a minha cabeça, uma menina de 10 anos, eu fiquei confusa, sem entender nada, o porquê a minha mãe estava beijando na boca do cunhado dela. E aí, nisso, sem entender nada, eu fui perguntar a ela o que estava acontecendo ali. E ela brigou comigo, falou assim que eu estava mentindo, que eu estava imaginando coisa, que eu estava sonhando. E ela falou assim pra mim, olha, se você sair por aí inventando essas mentiras, eu vou te pegar e vou acabar com você. Então acaba que naquela altura, eu acho que a minha mãe, ela conseguiu me convencer. Eu acho que eu acreditei que aquilo era coisa da minha cabeça, que de repente